E o título da mensagem para essa noite é A Prioridade do Reino. Você pode repetir isso comigo? A prioridade do reino? Amém. E o primeiro ponto dessa mensagem, nós vamos ler Mateus 6,33. Mateus 6,33. Todo o capítulo 6, desse evangelho de Mateus, nós vamos ver ali aquele tão famoso sermão do monte que Jesus discursou para aquela multidão, o sermão da montanha. E ali a gente vê quanta preciosidade que Jesus ensinou naquele sermão, tantas verdades tão preciosas. Jesus falou para aquela multidão sobre o sal da terra, sobre a luz do mundo. Jesus ensinou ali como que nós deveríamos de dar as nossas ofertas. Naquele discurso ali, Jesus alertou também a multidão sobre os falsos profetas. Enfim, tantos ensinos tão preciosos. Jesus falou sobre as inquietações da vida. Foi nesse contexto que Jesus também falou sobre aquela parábola da casa construída sobre a areia ou sobre a rocha. Então, é nesse sermão que Jesus ali traz verdades muito poderosas e muito preciosas. Mas tem algo aqui que chama muito a nossa atenção, que é o que está em Mateus 6,33. Então, como eu falei, dentre tanta riqueza, dentre tanta preciosidade que o Senhor Jesus ensinou nesse contexto, Ele diz algo assim: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Eu quero ler mais uma vez. São as palavras do próprio Senhor Jesus ensinando. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Claro que quando Jesus estava falando especificamente aqui desse versículo, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, Ele estava lidando ali com um contexto de ansiedade e de preocupação da vida diária. O Senhor sabe que o ser humano, ele trabalha, ele busca, ele se preocupa com as necessidades básicas da vida. Por isso que Ele vai dizer: não se preocupem com o que vocês irão comer, com o que vocês irão beber ou com o que vocês irão se vestir. Porque o Senhor Jesus, Ele entende da nossa natureza e Ele sabe que por muitas vezes nós vamos focar muito mais em buscar as coisas que são naturais, que são tangíveis, que nós podemos ver, do que aquelas que são espirituais. Mas Jesus aqui está nos ensinando para buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus. Ou seja, Jesus aqui, Ele está estabelecendo um princípio muito poderoso. Que princípio que é esse? O princípio da prioridade. Ou o princípio da importância. Quando Jesus está dizendo para nós: busque em primeiro lugar o reino de Deus. Claro que aqui nós precisamos ser cuidadosos, porque às vezes as pessoas pegam um texto como esse e não querem mais trabalhar, não querem mais se envolver com nada, não querem mais lidar com a sociedade, porque ela pensa: se é para mim buscar primeiro o reino de Deus, eu vou me eximir de todas as coisas e vou ficar só orando e lendo a palavra. Mas não é isso que o Senhor Jesus está dizendo, até porque o próprio Senhor Jesus, um pouco mais na frente, Ele vai dizer: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Então, o que Jesus está dizendo aqui não é para nós nos isolarmos agora. Ai, que lindo, só ora e lê a Bíblia. Não é isso que Jesus está falando. Jesus aqui, Ele está estabelecendo um princípio de prioridade na nossa vida. Quando nós vamos ler, eu quero citar aqui, por exemplo, o Salmo 5:3, um salmo de Davi, que ele diz assim: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, e de manhã apresento a minha oração e fico
esperando. Queridos, o reino de Deus em primeiro lugar está falando de uma prioridade. Amém? Está falando aqui, Jesus está estabelecendo uma escala de valores e Ele está dizendo que o reino de Deus, o lugar do reino de Deus é em primeiro lugar. E quando a gente fala primeiro, né, isso já significa que dentre tantas opções, mas Ele não é o segundo. Ele não é o terceiro, Ele não é o quinto, Ele não é o sexto. Ele não é se eventualmente der certo, não. Ele já está dizendo em primeiro lugar, porque é primeiro antes de qualquer coisa. Mas buscar o reino de Deus em primeiro, além de significar dele estar numa posição que antecede todas as coisas, está inerente que é o melhor. Então, buscar o reino de Deus em primeiro lugar significa, sim, Ele estar em uma prioridade, em uma primazia na nossa vida, mas também está significando o melhor. E quando nós lemos aqui este salmo, apenas um deles, mas né, no contexto ali de Davi, a gente vê como ele tinha essa dedicação e esse zelo para com o Senhor em primeiro lugar. Então, ele diz, Senhor, de manhã cedo eu busco o Senhor. De manhã cedo o Senhor ouve a minha voz. Que mensagem que nós entendemos aqui, queridos? De que o melhor do nosso dia, ou seja, nós acordamos e a gente já sabe que a gente tem muita coisa para fazer durante o dia. Amém? Temos muitas coisas, nós vamos enfrentar muitas coisas durante o nosso dia. Mas uma das coisas que é o reino de Deus em primeiro lugar, é nós dedicarmos o melhor do nosso dia ao Senhor. Quando que é o melhor do nosso dia ao Senhor? Há alguns que dizem que o melhor do nosso dia é as nossas primeiras horas. É quando nós acordamos. Porque depois que nós saímos, depois que nós entramos na nossa agenda, nós vamos estar ocupados com tantas coisas, não é verdade? Nós vamos estar nos preocupando com tantas coisas, envolvidos com pessoas, com decisões, e aquilo vai tomar tanto do nosso tempo e da nossa energia. Tem uma frase que Charles Spurgeon, um grande evangelista, ele disse: se Deus não for o primeiro em nossos pensamentos e esforços pela manhã, Ele será o último lugar no restante do dia. É forte, queridos, mas eu acredito que Deus mereça esse melhor do nosso dia. Esse buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Que nós possamos começar entendendo, compreendendo e tendo essa consciência de que Deus, Ele é digno do melhor do nosso dia. Quantos creem nisso? Deus, Ele é digno desse melhor. O próprio Senhor estabeleceu o reino em primeiro lugar, né? Nada de errado você orar à noite ou orar em qualquer outro horário. Claro que não é isso que eu estou dizendo. Mas as primeiras horas do nosso dia, com certeza, você já está dando o tom de como será o resto do seu dia. Você está entregando a primazia das tuas horas. Você está entregando o melhor do teu fôlego, o melhor da tua voz, o melhor da tua energia. Você está ali entregando para o Senhor e tendo esse tempo com Ele. Então, o que Jesus está nos ensinando aqui, dentro dessa passagem, de o reino de Deus em primeiro lugar, como eu falei, não está falando apenas de uma oração matinal, não está falando apenas desse momento de um devocional nas tuas primeiras horas do dia. Isso é maravilhoso, que nós possamos cultivar isso. Mas quando Jesus disse, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o Senhor está estabelecendo agora uma mentalidade celestial nas nossas vidas. Uma mentalidade de reino, uma mentalidade do céu, que é totalmente contrária, nós sabemos disso, do curso deste mundo. Então, olha, dentre tantas coisas que o Senhor Jesus foi ensinando ali para aquela multidão, para os seus discípulos, tem algo que é muito importante e Ele fez questão de ressaltar: busquem em primeiro lugar o reino de Deus.
E lá na carta do apóstolo Paulo, eu vou apenas citar aqui, quando ele diz, busquem as coisas lá do alto. Pensem nas coisas lá do alto. E você quer saber em que nível que está o reino de Deus na sua vida e na minha vida? É só você parar para analisar o quanto tem tomado os seus pensamentos. Deixa eu melhorar essa frase. O que você pensa com mais regularidade? Sobre o que você pensa com mais frequência? Se você pensa com frequência sobre um assunto, logicamente, daqui a pouco você está falando sobre aquilo ali. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, aquilo que nós pensamos demais, falamos demais e gastamos tempo demais, é aquilo ali que nós estamos dando a prioridade. Mas para mim e para você, queridos, nascidos de novo, filhos de Deus, a prioridade nossa é o reino de Deus. A nossa prioridade, sobre tudo que nós devemos gastar a nossa força, a nossa energia, como eu falei, não é para chutar o balde e não fazer mais nada. Mas toda a nossa dedicação, nossa devoção, nosso empenho, um pouquinho mais para frente a gente vai falar sobre isso, deve ser o reino de Deus. Você pode dizer assim comigo, em primeiro lugar, o reino de Deus. Amém? Vamos um pouquinho mais adiante. O segundo ponto dessa mensagem, a inversão de lugares, ou a inversão das prioridades. O perigo que muitas vezes eu e você podemos enfrentar, quando essa escala não está no devido lugar. Quando nós permitimos e acabamos concedendo que outras coisas tomem esse primeiro lugar. E é tão interessante, a gente pode ainda citar sobre a ministração passada, quantos lembram ali de Marta e de Maria? Esse é um exemplo muito clássico, né? De alguém que estava priorizando atividades, resolver problemas, e alguém que estava ali dando o seu melhor para o Senhor Jesus, a sua primazia para o Senhor Jesus. Né? Então a gente tem o exemplo de Marta e de Maria. Mas eu quero citar um outro exemplo na palavra de Deus, que está lá em Gênesis 4, do 3 ao 4. Amém? Vocês estão comigo? Amém? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E esse segundo ponto, nós vamos conversar um pouquinho sobre o perigo da inversão de lugares. Gênesis 4, do 3 ao 4, vai dizer assim: aconteceu que, ao fim de um certo tempo, amém? Ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias. Vamos repetir, primícias? Primícias. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. E a Bíblia vai dizer que o Senhor se agradou de Abel e da sua oferta. Uma outra versão vai dizer que Deus considerou a oferta de Abel. Aqui, às vezes, uns defendem uma certa linha teológica aqui, de que Deus tenha se agradado mais da oferta de Abel, porque ele sacrificou um animal, mas Caim deu da oferta de frutos. Mas eu acho que essa teoria talvez não se sustenta muito, porque logo na frente, quando é estabelecido ali as leis de Moisés, eles poderiam também dar o dízimo de frutos, né? da colheita da sua terra. Mas enfim, eu não quero entrar exatamente nessa questão, mas o que nos chama a atenção aqui, que eu acredito que seja a principal diferença entre a oferta de Abel e a oferta de Caim, está justamente na disposição do coração de colocar Deus em primeiro lugar. Porque a Bíblia vai dizer que Caim, ele trouxe a oferta,
mas ele trouxe a oferta depois de um certo tempo. Não dá a entender assim que depois eu faço? Não dá a entender que talvez ele teve uma oportunidade de oferecer aquela oferta, mas ele, por algum motivo, depois eu faço? Quando eu estiver melhor, eu faço? Hoje eu não estou com vontade, mas pode ser que amanhã eu faço? A gente não pode pensar que isso tenha acontecido com Caim? Mas Abel, a Bíblia diz que ele trouxe das suas primícias. Se ele trouxe das primícias, significa que ele já trouxe o primeiro, significa que ele já trouxe o melhor. Tanto que lá em Hebreus, agora no Novo Testamento, né, Abel é citado como ele trouxe uma oferta mais excelente. E essa oferta fala até hoje. Então você entende a importância deste lugar para o nosso Senhor, do melhor, do primeiro e da primazia? Então o meu cuidado, queridos, e o seu cuidado diário é manter cada coisa em seu lugar e não permitirmos que coisas ou até mesmo pessoas tomem o lugar devido do Senhor. Esse é o nosso desafio diário. Não permitir que situações, inquietações, coisas tomem esse lugar, que é o lugar de Deus. E como esse hoje é um culto da família, eu acho que cabe uma reflexão para nós. Na sua vida pessoal, você, irmão, irmã, você, o quanto das coisas do alto tem direcionado a sua vida? Ou você percebe que talvez sejam as coisas daqui que têm tido mais força? Você, marido, esposa, o quanto do seu casamento vocês têm sido influenciados pelos valores do reino? O quanto de decisão, de conversas, a vida comum do lar, dia a dia, o nosso cotidiano, as nossas escolhas, as nossas decisões, casal, quanto disso tem sido influenciado, ou nós pensamos e conversamos sobre isso, de que o reino de Deus seja mantido em primeiro lugar? O quanto dessas conversas existem na nossa mesa ou entre nós e que nós possamos conversar sobre isso e dizer o quanto essa decisão vai influenciar a nossa vida espiritual. O quanto isso vai influenciar a nossa vida com a igreja, com o grupo familiar, porque coisas boas aparecem para nós. Mas quanto dessas coisas boas vão influenciar a nossa vida espiritual, vão tomar esse lugar que é do Senhor? O quanto disso acontece na nossa vida diária? O quanto das nossas decisões são pautadas em cima dessa reflexão? Porque se nós não cuidarmos, nós não percebemos muitas vezes e nós estamos invertendo lugares na nossa vida. E isso é muito perigoso. A Bíblia vai falar de um casal lá em Atos, Ananias e Safira. Eles sentaram para conversar que decisão eles iriam tomar. Mas eles não pensaram que o reino de Deus estivesse em primeiro lugar. Eles tomaram a decisão junto. O marido concordou com a esposa concordou com ele. E aquele coração corrompido, eles decidiram mentir ao Espírito Santo de Deus. O que o Senhor fala para nós hoje é não nos esquecermos que na nossa rotina, na nossa agitação, no nosso trabalho, cada coisa tem o seu lugar, mas nada pode tomar o lugar do Senhor na nossa vida. E isso diz respeito, queridos, não apenas a vir ao culto. Vir ao culto é uma parte dessa história, mas a sua vida, de segunda a segunda, ela precisa ser pautada em uma prioridade. Amém? Marido, há uma responsabilidade muito grande sobre a sua vida, porque foi para você que o Senhor deu a missão de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja.
E eu quero perguntar, eu quero que, na verdade, você reflita o quanto você tem levado a sua esposa para mais perto de Cristo. Isso também é o reino em primeiro lugar. O quanto você tem ajudado ela, influenciado ela, para que ela se torne cada dia mais semelhante a Cristo Jesus. Eu me lembrei daquela frase, né, dessa história que está aí na mídia, muito em evidência, que o Charles Kirk, eu achei aquilo ali maravilhoso. Ele sempre, semanalmente, ele escrevia um bilhetinho. Eu acho que vocês também viram isso. E eu achei maravilhoso aquilo. Ele escrevia um bilhetinho dizendo para a esposa: como eu posso servir você, né? Como eu, como marido, posso servir você melhor? Isso é reino em primeiro lugar. Não é buscar os seus próprios interesses, não é uma disputa dentro de casa, quem sabe mais, quem merece mais. Isso é reino de Deus. Mas, mulher, nós também temos uma missão de auxiliar nosso marido, a nossa casa. E quanto das nossas decisões estão pautadas nesse princípio da prioridade? Ou nós bagunçamos tudo, permitimos tudo e depois a gente vê o que dá isso. Não, queridos, não é assim. O Senhor estabeleceu, e isso é bom para nós, é segurança para nós, de que cada passo que a gente dê seja pautado numa prioridade. Se vai influenciar a tua vida com Deus, já diga não. O quanto das decisões com os filhos, o que o filho vai fazer, o colégio, que curso, as influências, as amizades, o quanto você, pai e mãe, está ensinando para o seu filho, de todas as coisas boas que nós possamos experimentar aqui na terra. O pai deseja o melhor, o pai quer que você se forme, que você tenha uma profissão. Tudo isso é válido, é ótimo, mas o quanto você tem inculcado na vida do seu filho. Filho, por mais que a gente possa ter uma vida regalada e muito boa, mas não se esqueça que Deus sempre vai ter o primeiro lugar na nossa vida. Porque isso não vai ser o professor que vai ensinar para o seu filho, isso vai partir de dentro da sua casa. O quanto você ministra no coraçãozinho dos seus filhos. Não importa a idade deles, o quanto você ministra na vida dos seus filhos. Filhos, a nossa decisão, primeiro, é visando o reino de Deus. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém? Vocês estão comigo? Aleluia! Então, foi estabelecido esse princípio de prioridade. O segundo ponto, avaliarmos. Cuidarmos o curso que nós estamos dando para a nossa vida. Será que nos esquecemos desse princípio de que Deus é digno do melhor? E o terceiro ponto, nada substitui o poder do Evangelho. Amém? Nada substitui o poder de Deus, o poder do Evangelho. E eu quero ler com você Romanos 1,16. Romanos 1,16, o apóstolo Paulo, ele disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. Vamos falar juntos? Pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. A palavra, as boas novas, o que Deus estabeleceu, é poder de Deus para a salvação. Queridos, nós precisamos ficar atentos. O problema de não priorizarmos a Deus, o problema de não priorizarmos as disciplinas, a meditação da palavra, o culto a Deus, a adoração a Deus, a presença do Senhor. O perigo de nós não priorizarmos tudo isso
coisas começam a tomar conta do nosso coração, dos nossos pensamentos, da nossa força, da nossa energia. E não é raro começar a haver um esfriamento com relação às coisas de Deus. Foi comentado aqui na vigília, sexta-feira, né, de que muitas vezes a sede por Deus se perde. A fome pelas coisas de Deus acabam se esvaindo, se enfraquecendo, desvanecendo. Às vezes nós escutamos casais falando, olha, o amor acabou, olha, é que o amor esfriou. Sabe, queridos, quando isso acontece? Quando Cristo, Ele não é mais o centro da nossa vida. Quando Cristo não é a razão, quando o Senhor não é mais o centro da nossa vida, o amor começa a se esfriar, o coração começa a se esfriar. Por isso que o Senhor diz para nós nessa noite, cuidado, não deixe de valorizar o que é santo, não deixe de valorizar o que é divino, o culto a Deus, a adoração ao Senhor, a busca por Ele, pela palavra, pela presença do Senhor. E muitas vezes, num cenário como esse que eu falei, de um casamento às vezes abalado, onde o amor ali se esfriou, nós começamos a buscar outras alternativas para suprir essa deficiência. Começamos a buscar coisas que possam resolver isso. E muitas vezes estão se enfiando em dívidas, porque acham que precisam. O que vai resolver a nossa situação agora, nós precisamos trocar de casa. Nós precisamos de uma casa melhor. Não, nós precisamos trocar de carro. Não, nós precisamos realmente, o que a gente precisa é fazer uma viagem. E eu não estou falando contra isso, porque isso é bom, é válido, isso tem o seu lugar também. Mas nada substitui o poder do Evangelho de Deus. Nada substitui o poder da presença do Senhor na nossa casa. Às vezes nós achamos que eu preciso fazer aquele curso tal, porque o nosso casamento, a hora que a gente passar por aquele acampamento, com aquele master daquela pessoa, as coisas vão mudar. Eu não estou dizendo que não seja bom, mas nada substitui o poder do Evangelho de Deus na nossa casa. Nada substitui. Nada substitui a pregação da palavra. Você está exposto à palavra do Senhor, à meditação, a sentar na sua casa, abrir a sua Bíblia, juntos como família, estarem ali, lerem um versículo, conversarem sobre algo da palavra. Nada substitui isso. Não permita com que outras coisas, alternativas e ferramentas tomem esse lugar, que é o lugar de Deus. Porque só o Evangelho que tem poder para a salvação. Nada substitui a oração. Você a sós, você com a sua família, trazendo à existência. A palavra é viva, ela é poderosa. Começar a declarar dentro de casa, chamar à existência aquilo que o Senhor já preparou para nós. E nós começarmos a ver situações sendo transformadas. Talvez o que está faltando dentro da nossa casa é um altar de oração e de adoração. Eu acho que nós estamos abastados com muitas coisas, mas nós não podemos ser negligentes no poder da palavra, na oração, no ensino da palavra. É somente isso que tem o poder de salvar o perdido, de salvar a situação. Somente o poder. Nada substitui o poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Nada substitui o poder do Espírito Santo de Deus. Jesus deu aquela instrução: não se ausentem, porque será derramado sobre vocês o Espírito de poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos foi dado como um amigo,
como um presente, como alguém que nos ensina todas as coisas. O Espírito Santo foi nos dado como alguém que revela a palavra, como alguém que intercede por nós. Que lugar de poder o Espírito Santo tem tido na nossa vida e na nossa casa? Existe um lugar de primazia, queridos. Existe um lugar que é somente dele. É para ele, por meio dele e somente por ele. Nós não podemos nos distrair demais a ponto de inverter esses lugares. E saiba de que nada deste mundo, nada desta terra, nada que você compra, nada substitui o poder do Evangelho de Deus. Só Ele é poderoso para trazer cura, transformação, salvação, reavivar e restaurar qualquer situação na sua vida e na sua casa. Amém? Eu quero que você aplauda o Senhor Jesus e a palavra. Obrigado, Senhor. Você pode se colocar de pé. Glória a Deus. Como este é um culto da família, vamos orar. Vamos declarar as maravilhas do Senhor. Nós estamos bem, queridos. Aleluia. Nós estamos bem. Nós temos o Senhor Jesus. Nós temos a presença. Nós estamos bem. Ainda que os mares rujam, ainda que os mares tumultuem, diz a palavra do Senhor, todavia, a minha confiança, a minha esperança está nele. Amém? Se você está aí com alguém da sua família, chegue pertinho, vamos orar. Não fique sozinho. Talvez com o seu grupo familiar. Amém? Oh, aleluia. Obrigado, Pai. E eu quero que você concorde. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque temos o Senhor. E nós queremos dizer a Ti que Tu tens o primeiro lugar na nossa vida e na nossa casa, Pai. Nós queremos aqui hoje reconhecer diante do Senhor que nós queremos organizar a nossa vida, priorizar, Pai, aquilo que o Senhor nos ensina, de colocar o Teu reino em primeiro lugar. Senhor, ajuda-nos com graça, com sabedoria, com entendimento, a conduzirmos a nossa família por este caminho. E não sermos influenciados, não sermos contaminados, Senhor, com coisas que vão nos desviar deste propósito. Conserva, Senhor, cada família. Preserva, Senhor, cada família na Tua presença. Sabedoria para este marido, sabedoria para essa esposa, para esta mãe, para este pai, para estes filhos. Sabedoria do alto, Pai, conduzindo eles em o nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, que graça e favor do Senhor são derramados sobre as nossas casas. Que nós temos o cuidado e a proteção do Senhor nos cercando como uma muralha, como muros. O Senhor está ao nosso redor. E de graça em graça e de glória em glória, Pai, nós vamos perseverando, nós vamos avançando, Pai, até aquele glorioso dia. Oh, até aquele dia, Senhor, em que nós ouviremos benditos do meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, dê força para os meus irmãos, dê clareza nas suas decisões, entendimento, que não sejam confundidos com nada, Pai. Toda armadilha, todo laço do maligno, toda investida das trevas, eu anulo agora em nome de Jesus. Satanás e seus demônios, nós declaramos a Tua falência. Espírito de enfermidade, saia. Espírito de contenda, de confusão agora, sai em nome de Jesus. Todo engano, todo laço, toda feitiçaria, todo encantamento agora, caia por terra. As escamas dos olhos caia por terra. Toda opressão,
todo pesadelo, toda investida de Satanás durante o sono agora, trazendo pesadelo, sensação de morte, de estar sendo sufocado, toda tristeza agora, depressão, saia em nome de Cristo Jesus. Nós declaramos nessa noite cadeias das trevas se rompendo, grilhões que prendiam as emoções, grilhões que prendiam agora, Senhor, nós declaramos sendo quebrados, sendo rompidos em o nome de Cristo Jesus, Pai. Oh Senhor, derrama da tua graça, do teu favor, do teu Espírito Santo, Pai. Eu abençoo cada vida, cada lar, declarando que eles avançam, declarando, Senhor, que eles são sal, luz, que eles são instrumentos do Senhor para essa terra, para essa geração, e que eles são renovados no Senhor, Pai. Muito obrigado, Senhor. Acrescenta sobre essa família resgate, acrescenta sobre este lugar, sobre os grupos familiares, sobre a integração, Pai, as nossas reuniões, como família de Deus, Pai. Nós declaramos vidas sendo acrescentadas, famílias sendo alcançadas, através do nosso testemunho, em o nome de Cristo Jesus, Pai. Em o nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Você pode dar um forte aplauso a Jesus? Você pode dizer o quanto Ele é bom? Oh, aleluia! Ele é digno do louvor. Oh, Pai, em nome de Jesus, eu declaro uma semana de paz, de graça na vida dos meus irmãos. O amor do Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo esteja com você em todo o tempo. Declaro uma semana de saúde, de renovo, de alegria no Espírito Santo sobre a sua vida. Amém?